Olá, seja bem-vindo ao canal Minha História com Deus. No vídeo de hoje, eu quero contar para vocês a história do povo no deserto, né? Sabemos que quando o povo de Israel foi para o Egito, lá eles viviam bem no começo. Eles viviam bem, eles tinham um teto sobre suas cabeças, tinham o seu próprio lugar, separado um pouco do povo, mas tinha um lugar bom. Mas as coisas começaram a piorar e eles acabaram se tornando escravos. Escravos de Faraó. Porque Faraó tinha medo, porque o povo de Deus era muito próspero. E eles se multiplicavam muito, muito mais do que os egípcios. E então, Faraó, por medo de que o povo se tornasse uma grande multidão e tomasse o Egito deles, eles escravizaram o povo de Deus. A vida não era fácil para eles, né? Assim como não é fácil nos dias de hoje para a gente. E eles estavam enfrentando muitas dificuldades, né? Agora eles sofriam muito, porque eles eram forçados a fazer trabalhos escravos, né? Escravos. Resumindo, eles eram escravos. E eles clamavam a Deus por um libertador, porque eles estavam cansados daquela vida. Quando o libertador veio e tirou eles da escravidão, levou eles para o deserto, né? Aonde a coisa melhorou muito nos primeiros dias, porque eles não tinham mais aquela responsabilidade, né? Aquele trabalho, eles não sofriam mais açoites, e eles estavam indo bem, porque Deus os alimentava, né? Descia comida do céu todos os dias para eles. Mas o tempo foi passando, né? O tempo foi passando. Uma jornada que era para durar dias, né? Semanas, começou a prolongar, começou a passar anos. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 30 anos. E nada do povo chegar nessa terra prometida. E o deserto continuava, né? E eu estava me perguntando, né? Por quê? Se a caminhada durava apenas alguns dias, algumas semanas, por que durou 40 anos? Né? O que me faz pensar também no nosso sofrimento, né? Porque às vezes, às vezes a gente está sofrendo tanto e não sabe assim, mas por que eu sofro tanto? Por que esse sofrimento nunca acaba? Por que a vida está tão difícil? Por que esse deserto não chega logo ao fim? Assim como eles também. Só que existe um propósito de Deus por trás das coisas e a gente não consegue ver. Porque, vejamos, quando Deus prometeu a eles a terra, eles tinham que lutar por ela. Vocês já pararam para pensar? Escravos enfrentando soldados profissionais, o que seria disso? Morte certa, né? Porque são escravos, eles não sabem lutar. E Deus fez com que eles caminhassem pelo deserto para ir preparando, para ir fortalecendo. Eles enfrentaram pequenas lutas aqui, ali, acolá. Sempre topavam um reino pequeno, que queria impedi-los, né, de passar. E eles lutavam e venciam. E Deus foi dando pequenas vitórias para eles, porque mais na frente eles teriam que enfrentar gigantes. E eles não estavam preparados para aquilo. Se eles tivessem levado algumas semanas para chegar em Canaã, na terra prometida, eles teriam chegado e morrido, porque lá tinha gigantes. E é os problemas da nossa vida hoje, como é que é? Também são grandes. Mas Deus, ele nos prepara nos desertos dessa vida, para que possamos nos fortalecer mais. Às vezes a gente pergunta e não tem as respostas de Deus, porque a gente quer a resposta na hora, e na hora não é assim que Deus responde. Às vezes Deus responde na hora, mas às vezes Deus demora 40 anos, né, como foi no caso do povo do deserto, para prepará-los para enfrentar gigantes e vencer os gigantes. Não é só enfrentar. Deus não queria que eles fossem enfrentar o povo, os gigantes, e morressem, e perdessem. Por isso Deus fez com que eles caminhassem e se preparassem, né? A gente vê sempre dois lados da mesma história, porque as pessoas viam algumas coisas lá e não gostavam. Outras gostavam. Quando eles viram os gigantes, eles pensaram, puxa, nós saímos do deserto, né, para chegar nessa terra linda, maravilhosa, para morrer aqui, seria melhor se tivesse ficado no Egito.
né? Pelo menos lá a gente teria comida. Esse era o pensamento do povo. Mas sempre existe alguém para nos fortalecer, nos dar força, sempre. E esse caso foi o Josué e Caleb, né? Que falou assim, olha, se Deus está conosco, nós vamos enfrentar esse gigante. E vamos vencer. E foi o que aconteceu. Por isso, no dia de hoje, eu quero que você reflita um pouco nessa história do deserto. Às vezes você está passando por um deserto também e não sabe o que fazer. Mas tenha paciência, tenha fé e perseverança, porque Deus ele está te fortalecendo. E você vencerá desafios impossíveis, porque quem está lutando por você é Deus. Que você tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe, te proteja e te guarde. Até a próxima.